Mundo para Todos, com o presidente da União Planetária, Ulisses Riedel. Bem, o tema que nós vamos falar hoje é exatamente o tema do nosso encontro. Um mundo para todos. É uma questão que pode ser examinada por múltiplos ângulos. Podemos examinar por uma esfera, por outra, porque ela é muito ampla e ela comporta mesmo uma análise múltipla. É muito visível que o cerne principal dos problemas do mundo, eles estão centrados no egocentrismo. O egocentrismo faz com que as pessoas vejam o mundo de uma forma individualizada, ao invés de perceber o mundo para todos. E nos faz perceber também que dentro dessa postura e percepção egocentrista, as pessoas também acabam tendo as suas verdades como verdades absolutas, ao invés de perceber que as verdades são relativas. E dentro destas verdades absolutas, começam a se sentir donos da verdade. E quando começam a se sentir donos da verdade, então começam a criar os feudos, começam a ser sectários. E ao serem sectários, começam a estabelecer que as suas verdades são as únicas verdades e todos os outros estão errados. E daí nascem os preconceitos. O que são os preconceitos? Os preconceitos são exatamente as ideias pré-concebidas. E para uma pessoa que tem uma ideia pré-concebida a respeito de um assunto qualquer, e especialmente no plano filosófico, no plano religioso, no plano político, no plano social, quando ela tem uma ideia pré-concebida, o que é que ocorre? Ocorre que ela não ouve mais os outros, não consegue entender mais os outros. Nós, quando estamos conversando, qualquer um de nós, com uma pessoa preconceituosa, nós não estamos mais conversando porque ela não nos ouve mais. Ela apenas está pensando o que é que vai nos responder, porque ela já é dona da verdade, ela já tem a verdade. E dessa postura de uma mente cristalizada, de uma mente que não absorve mais nada, que não consegue entender mais nada além das suas próprias verdades, é que surge também o espírito de dominação. O espírito de que a sua verdade política, religiosa, social, de qualquer maneira, deve ser a realidade, a verdade que deve ser imposta aos demais. E aí, então, nós temos todos os problemas que surgem no mundo a partir desta mentalidade, especialmente quando também sedimentada na insensibilidade, na falta da percepção da solidariedade humana. Isso é muito visível. Se nós queremos um mundo para todos, nós temos que realmente ter a nossa mente aberta, valorizar a diversidade, valorizar as diferenças e perceber que nós podemos construir esse mundo uma vez que nós tenhamos essa postura aberta, franca, verdadeira, de diálogo e de encontrar um ponto de encontro entre todas as facções, entre todos os grupos, ao invés de estarmos defendendo a nossa verdade. Muitos e muitos aspectos podem ser considerados em torno desse ponto. Eu vou agora, nesse instante, me referir a um que não tem sido ventilado, mas que eu, pessoalmente, estou muito convencido dele e estou convencido de que é um ponto que nós devemos pensar. Esse processo de dominação, ele se faz de diversas maneiras. E uma das piores dominações que nós podemos encontrar é a dominação cultural. Dominação cultural que se faz pela mídia, dominação cultural que se faz através de povos, de nações, que querem passar para os outros povos os seus valores. E então essa dominação, há uma transformação em que, ao invés de termos a prevalência da diversidade, a prevalência dessa maravilha que é a diversidade, passamos a ter uma prevalência única. Eu quero me referir especificamente a uma questão que é a questão linguística. Todos nós sabemos que um dos instrumentos fundamentais das relações humanas,
ao nos relacionarmos com as pessoas, é a língua. Se um de nós for à China, completamente desacompanhado de alguém que possa nos ajudar, nós vamos ficar completamente perdidos, porque não vamos saber pedir nenhum copo d'água, nem saber onde se toma um ônibus, ou o que se faz isso ou aquilo. Se formos a um país árabe, a mesma coisa. Mas também não precisa ser China e país árabe. Seja uma França, seja uma Itália, seja uma Alemanha, seja uma Hungria, seja qualquer país que tenha uma língua diferente da nossa, nós não temos como nos comunicar. A língua é uma questão fundamental, ela é uma questão básica. Mas como é que as línguas têm sido formadas no mundo? Elas têm sido formadas de uma forma absolutamente natural. Cada povo se esforçando para manter um relacionamento com os seus outros participantes e criando daí palavras, criando expressões, criando a sua própria língua. E o que é que nós vemos nestas línguas existentes no mundo todo? Nós vemos que elas mais parecem aquelas cidades antigas, cheias de vielas, e de ruas sem saída, de becos, e que uma palavra se lê de uma maneira, a outra se lê de outra maneira, a sílaba tônica nós nunca sabemos qual é, nós sabemos se é o verbo desta maneira ou daquela maneira, e é preciso muitos e muitos anos para que uma pessoa possa se dedicar a aprender uma língua de outro povo. E essa questão, então, da dominação, ela exerce um papel importante. Vejam nós aqui, nós falamos o português porque fomos conquistados pelos portugueses. Se na luta à vida entre os portugueses e os franceses tivessem vencido, nós estaríamos falando francês. Se os holandeses tivessem vencido, nós estaríamos falando holandês. Se na Segunda Guerra Mundial os alemães tivessem sido os vitoriosos, nós estaríamos tentando aprender o alemão. Se na luta que nós tivemos da Guerra Fria, tivesse havido um conflito maior e tivesse uma vitória russa, nós estaríamos tentando aprender o russo e assim sucessivamente. Teoricamente, se amanhã os chineses ou os árabes ou qualquer outro povo vier a dominar o mundo, nós vamos ter que aprender a língua deste povo. Então não é lógica, nós estamos falando no mundo para todos, e estamos falando na ausência de dominadores e de dominados.